Como recuperar uma orquídea quase morta? A orquídea é uma das plantas ornamentais mais fascinantes do mundo. Ela pertence à família Orchidaceae, uma das maiores famílias de plantas do planeta, com milhares de espécies distribuídas em diferentes climas. A orquídea mais comum vendida no Brasil é a Phalaenopsis, conhecida como orquídea borboleta. Ela é resistente, mas extremamente sensível ao excesso de água. Muitas pessoas acreditam que a orquídea morreu quando as flores caem, mas isso é apenas o ciclo natural da planta. Agora você vai aprender, com riqueza de detalhes, como salvar uma orquídea quase morta. Entendendo a biologia da orquídea, antes de tentar recuperar, você precisa entender como ela funciona. A maioria das orquídeas comerciais são epífitas. Isso significa que, na natureza, elas vivem presas em árvores, elas não vivem na terra, elas usam as árvores apenas como apoio. Suas raízes ficam expostas ao ar. Elas absorvem umidade do ambiente, isso explica por que terra comum mata orquídea. As raízes precisam respirar. Raiz de orquídea possui uma camada chamada velame. O velame absorve água rapidamente e depois seca. Se essa raiz ficar constantemente molhada, ela apodrece. Como identificar uma orquídea quase morta? Observe os sinais com atenção. Folhas murchas e enrugadas indicam desidratação. Folhas amareladas podem indicar excesso de água ou queimadura de sol. Raízes escuras e moles indicam apodrecimento. Raízes ocas e secas indicam desidratação severa. Substrato com cheiro ruim indica fungos, mas enquanto houver raiz firme, parte verde no caule ou folhas parcialmente saudáveis, existe chance de recuperação. Retirando do vaso corretamente, remova a planta com cuidado, nunca puxe com força, aperte levemente o vaso para soltar o substrato, retire toda a casca velha, lave as raízes em água corrente, observe uma por uma, raiz saudável, é firme. Raiz morta é mole ou oca, se apertar e sair líquido escuro, está podre. Poda profissional das raízes, use tesoura esterilizada com álcool 70%, corte todas as raízes comprometidas, se necessário, deixe apenas 2 ou 3 raízes boas, não tenha medo de cortar, raiz podre contamina a planta. Após a poda, aplique canela em pó nas áreas cortadas. A canela é antifúngica natural, deixe a planta descansar fora do vaso por algumas horas antes de replantar. Isso ajuda a cicatrizar os cortes. Escolhendo o substrato correto, nunca use terra comum, use casca de pinus tratada, carvão vegetal, fibra de coco, sphagnum com moderação. O substrato ideal precisa ser leve, ter drenagem rápida, permitir circulação de ar, mistura recomendada, 50% casca de pinus, 30% carvão. 20% fibra de coco, isso evita encharcamento. O vaso ideal para recuperação, prefira vaso plástico transparente. Ele permite observar as raízes, permite entrada de luz, ajuda a controlar rega. O vaso deve ter vários furos laterais, se não tiver, faça furos adicionais. Nunca use vaso sem drenagem, nunca deixe pratinho com água acumulada. Rega inteligente e controlada. A rega é o ponto mais crítico. Regra simples, só regue quando as raízes estiverem prateadas. Quando molhadas, ficam verdes. Regue abundantemente, deixe a água escorrer totalmente. Nunca regue aos poucos todos os dias. Isso cria ambiente ideal para fungos. Em clima quente, como no norte do Brasil, pode ser necessário regar 2 vezes por semana. Sempre observe, nunca regue por rotina cega. Iluminação correta, orquídea precisa de luz indireta forte, sol direto queima as folhas, coloque próximo à janela com cortina fina. Folha verde muito escura indica pouca luz, folha amarelada pode indicar excesso, equilíbrio é essencial. Adubação após recuperação, nunca adube planta com raiz podre, espere surgirem novas raízes. Use NPK 10-10-10 para crescimento. Use NPK 4-14-8 para estimular floração, aplicar a cada 15 dias, diluir mais do
que o indicado. Menos é mais, excesso de adubo queima raízes. Método unidade de terapia intensiva para orquídea sem raiz. Se a planta perdeu quase todas as raízes, use o método unidade de terapia intensiva. Pegue esfagnum levemente úmido, coloque a base da planta sobre ele, coloque dentro de recipiente transparente, deixe em local iluminado, abra diariamente para ventilação, em 30 a 60 dias podem surgir novas raízes. Paciência e ciclo natural, orquídea não é planta rápida, ela leva tempo para reagir, recuperação pode levar até 6 meses, a floração pode levar 1 ano, mas quando floresce novamente, é sinal de sucesso total. Erros mais comuns que destroem orquídeas: regar todo dia, deixar no sol direto, usar terra comum, excesso de adubo, falta de ventilação, água acumulada no pratinho, evite esses erros e sua planta viverá por anos. Se sua orquídea perdeu flores, ela não morreu. Se suas raízes ainda têm vida, existe esperança. Com poda correta, substrato adequado, rega controlada e iluminação equilibrada, você pode recuperar uma orquídea quase morta. Orquídea ensina paciência, ensina cuidado, ensina equilíbrio, e quando ela floresce novamente, é uma recompensa silenciosa pelo cuidado que você ofereceu. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com suas plantas, e agora você sabe que uma orquídea quase morta ainda pode voltar a florescer, mas isso só acontece com conhecimento, paciência e cuidado verdadeiro. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui você aprende, de forma simples e prática, como cuidar de plantas de verdade, sem complicação e sem mitos. Deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que também estão tentando salvar suas plantas. E escreva nos comentários: minha orquídea vai sobreviver. Assim criamos uma comunidade de pessoas que cuidam, respeitam e entendem a natureza. Ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque aqui, cada planta importa. Até o próximo vídeo, e cuide bem da sua orquídea.